eu sou o Matheus e agora iremos falar sobre distração. Porque, afinal, o que seria do foco sem a distração? Né? As duas coisas coexistem. Elas precisam uma da outra. Você só se distrai porque em algum momento você estava focado. E você só foca porque em algum momento você estava distraído. Então, sim, a distração é tão importante quanto o foco. Tá bom? Bom, a distração, meus amigos, a distração, a gente vai classificar aqui ela por duas formas, tá? De acordo com o livro Foco, escrito pelo Daniel Goleman, PhD em Psicologia. A distração, ela é dividida de duas formas. Existe a distração sensorial e existe a distração emocional. Ou seja, existem formas de distrair que elas são de fora para dentro e eu também tenho como me distrair de dentro para fora, tá? Vamos citar exemplos. A distração sensorial. Vou dar um exemplo meu agora. Eu estou aqui conversando, gravando e falando com você. E eu posso ter uma distração sensorial, que pode ser algum barulho, algum ruído que vai me distrair, assim como pode ser alguma luz que se apaga e ia chamar minha atenção porque pegou o meu canal visual, ou pode ser algum outro tipo de distração sensorial, como por exemplo, eu senti uma dor no pé. É uma distração sensorial. Então a distração sensorial, ela geralmente é algo que vem de fora para dentro, ok? Qualquer tipo de distração que envolva os seus 5 sentidos. Lembra dos 5 sentidos? Alguma coisa que interfira nesses 5 sentidos, elas podem ser uma distração sensorial para você. Ok? Distração sensorial e distração emocional. Essa aqui é uma muito importante, porque é mais fácil perceber quando alguma coisa sensorial te distrai do que uma emocional. Porque a distração emocional ela é mais interna. Então, o que pode te distrair emocionalmente? Vou dar um exemplo aqui de novo. Eu estou aqui focado, gravando e falando coisas, e eu posso ter uma distração emocional. Uma distração emocional seria ter medo ou ter vergonha. Isso ia distrair o meu foco e eu ia começar a focar nas coisas que eu não quero, ao invés de focar no que eu quero fazer. Entendeu? Eu posso sentir fome, eu posso sentir sede, eu posso me sentir entediado, posso me sentir cansado. Ou seja, existe a distração que é interna, que é sua com você mesmo. E essa distração interna ela tem a ver com as suas emoções, com o seu sentimento, com o seu estado emocional. Ok? Bom, o que é importante? Agora a gente vai voltar a falar do foco seletivo, que é quando você determina em qual desses focos que a gente falou você vai querer manter a tua atenção. Bom, o foco seletivo é quando você de fato resolve ignorar. Lembra quando a gente falou de omitir, omissão, distorção e generalização? O foco seletivo precisa disso, porque para você selecionar algo para focar, você precisa ignorar todo o resto e ficar imerso com a tua mente focada naquele ponto específico, tá? Então, estudos mostram nesse livro que quando você aplica o foco seletivo, você tem muito menos chances de ser distraído emocionalmente, mais do que sensorialmente. Por quê? Quando você determina o teu foco num objeto, por exemplo, como eu estou focado aqui, o meu cérebro ele começa a trabalhar como um funil. E como ele está trabalhando como um funil, ele acaba ignorando outras coisas, correto? Porque ele está focado num ponto mais específico. Isso faz com que o cérebro ignore as emoções. Eu vou dar um exemplo para você prático. Um médico que pega um paciente em estado crítico e ele tem que fazer uma cirurgia. Você percebeu que o médico ele não fica emocionado, de certa forma? Ele não fica tipo, meu Deus, tem muito sangue, esse cara tá morrendo, temos que fazer alguma coisa rápido, venha, cadê a faca? Vamos abrir esse cara. Ele não entra nesse estado de euforia. Ele não fica com excesso de medo, ele não fica com excesso de preocupação, ele não fica com excesso de
de qualquer outra emoção. As emoções continuam lá, só que o foco deixa elas num outro lugar, ela deixa ele adormecido. Quando você está com atenção seletiva, então, as suas emoções elas ficam como se fossem desligadas por um período, para que elas não interfiram no resultado daquele foco que está tendo. Então, quando o médico pega o bisturi e ele começa uma cirurgia, ele está com atenção seletiva. Ele está ignorando o barulho, ele está ignorando várias coisas e ele está focado ali, ó, no que ele tem que fazer. Como o foco dele está no funil, a emoção dele vai ficar em segundo plano. E quando a emoção está em segundo plano, ela não interfere no teu trabalho, tá? Vamos dar mais um exemplo. Final de algum campeonato, qualquer esporte, basquete, futebol, vôlei. É final do campeonato. Tem os dois times. Ambos os times têm bons jogadores, mas é final de campeonato e as emoções elas são completamente influenciáveis no resultado. Quem ganha o jogo? Ganha o jogo o time que controlar mais as emoções enquanto está jogando. Assim como tem as emoções que vão te dar mais energia, como força de vontade, superação, honra, glória, enfim, esses sentimentos, eles vão te dar disposição. Mas também eles podem te distrair, como o medo de perder ou até o excesso de querer ganhar. Então, o time que provavelmente vai ganhar é o time que tem atenção seletiva, que é aquele que vai se concentrar no que tem que ser feito, que é fazer ponto, que é fazer gol, que é defender a bola, enfim. O time que se concentrar no que tem que ser feito vai acabar ignorando as emoções temporariamente para focar no trabalho bom a ser feito. Quando o jogo acaba, as emoções explodem. Aí o foco seletivo deixa de ser na ação e fica nas emoções. Vocês percebem? Quando antes do jogo acabar, todos os jogadores estão bem sérios, estão focados. Aí quando apita o jogo, todo mundo começa a pular, chora, seja porque ganhou, seja porque perdeu. Por que isso acontece? Por que eles não estão emocionados daquele jeito no primeiro tempo? Ou no segundo tempo? Por que eles não estão emocionados daquela forma? Porque a atenção seletiva deles está ligada. A atenção seletiva deles está focada em algo específico, que é no foco interno, de controlar o próprio corpo, de controlar os movimentos e no foco do ambiente, de saber como as coisas estão acontecendo, enfim. A atenção seletiva deles é para o jogo e nada mais. O jogo acabou, a atenção vai para as emoções e você percebe o quanto as pessoas se sentem emocionadas muito mais depois do jogo do que antes. Porque antes as emoções elas estão adormecidas. Antes não, durante o jogo as emoções então estão adormecidas. Depois a emoção ela se aflora e a gente consegue perceber mais. Bom, falamos sobre os 3 focos, falamos sobre a atenção seletiva, que é a tua habilidade de colocar um holofote em algo específico que você quer. Entenda que a atenção seletiva é como um holofote. Ela vai mirar em algo bem específico e você vai conseguir ter detalhes daquilo. É como estar num lugar escuro e mirar o holofote em algum objeto. Você vai acabar ignorando todo o resto, de certa forma, e você vai ter mais detalhes sobre aquilo. Enquanto o holofote está mirando nesse ponto específico, o que está ao seu redor ele vai ser ignorado. Então essa tua capacidade de ignorar é importante, sim. Em alguns casos ela pode te atrapalhar, em alguns casos ela vai te influenciar para um bom resultado. Isso depende do contexto, tá? Então há momentos de ignorar algumas coisas e há momentos de perceber outras. Isso é normal. O teu foco ele vai estar alternando para o que interessa. Ou você que vai determinar a direção do teu holofote, ou as coisas que vão determinar a direção do teu holofote. Quando é você quem está no controle da situação, você está consciente. Ok?